Meus amigos e meus irmãos, boa tarde e boa noite. Qual é o verdadeiro espírito do Natal? É comida? É bebida? É a família reunida? São os amigos reunidos? É uma época oportuna para nós fazermos novas amizades e para nós nos reconciliarmos? Esses podem ser componentes do espírito de Natal. Porém, o grande objetivo do Natal, e aquele que deve ser cumprido por todo homem e toda mulher que tem um bom entendimento da obra redentora de Cristo, é que é o momento oportuno para nós sermos mais uma vez gratos a Deus pelo seu amor. Eu vou repetir, é o momento de nós sermos gratos a Deus pelo seu grande amor. Pelo seu grande amor manifesto em nosso favor, mediante a obra redentora de seu Filho amado Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Nós temos também, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, o respaldo para essa verdade. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sim, isso é salvação por graça mediante a fé. O dia de Natal, em todas as casas, será comemorado segundo o critério e o entendimento de cada um. Muito bem. Mas nós cristãos temos sempre a nossa função, a nossa obrigação de despertarmos as pessoas para o verdadeiro sentido do Natal. Porque já há muitas décadas que o Natal tem sido descaracterizado como uma festa, como um momento de gratidão a Deus por Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador e o nosso Resgatador. Até na grande cidade do Rio de Janeiro, aonde Cristo está presente, de braços abertos, um monumento visitado por milhões de pessoas nesse país. Ninguém entende por que ele é Cristo e por que ele é Redentor. Alguns falam até em Jesus, mas por que ele é Redentor? Porque ele nos traz a redenção. Isso, a redenção que vem através do seu sangue remidor. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, do versículo 18 ao 20, nos dá uma explicação perfeita dessa redenção. Ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Sim, Jesus Cristo, Jesus Redentor, Jesus Remidor, Jesus que nos traz a redenção por graça mediante a fé, não por obra de homens ou de mulheres, não pela nossa retidão moral, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, do soberano para os pecadores. O dia de Natal é um dia de nós elevarmos o nosso espírito e o nosso entendimento a Deus por meio de Cristo e unicamente por meio de Cristo. Não adianta gostar de outro nome. Tem que ser mediante Cristo e mediante o Espírito Santo de Deus.
que é o que leva a Deus a nossa gratidão. O nosso grande regozijo de estarmos reunidos, não apenas manifestando amor fraternal, não apenas reunindo os nossos amigos, os nossos familiares, mas, acima de tudo e antes de tudo, festejando a obra redentora daquele que veio à terra e se fez varão perfeito e nos resgatou da maldição da morte, da maldição do pecado. Aquele que se fez maldição por nós, fazendo-se ele mesmo maldito em nosso lugar. Nós é que somos pecadores. Ele sempre foi inocente, o Cordeiro perfeito, mas ele se fez maldição para nosso resgate. O verdadeiro espírito do Natal é esse: louvarmos a Deus pela sua providência, algo que ele providenciou desde antes da fundação do mundo. Como disse Pedro aqui no texto que eu li, versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O verdadeiro espírito de Natal é nós honrarmos a obra redentora de Deus em Cristo. Não é a obra de homens ou de mulheres que pela sua retidão ou por outra qualidade qualquer possam atingir a Deus, porque isso não existe. Isso é falsidade, é falsificação da obra redentora de Jesus. Nós esperamos que em cada lar, cristão principalmente, o espírito de Natal seja preservado. E somos nós cristãos que precisamos preservar o verdadeiro espírito de Natal, porque as outras pessoas não vão fazer isso. Elas não têm o devido compromisso com as Escrituras Sagradas, com a Palavra de Deus, com a obra redentora de Jesus, nem com o Espírito Santo de Deus. A maioria das pessoas vai fazer o que o mundo faz há muitas décadas. Um Natal midiático, um Natal de excessos, um Natal talvez com muitas iguarias, com muitas delícias sobre a mesa, mas sem um pedaço sequer do pão da vida. O pão da vida que é Jesus. As pessoas vão ter um Natal farto. Haverá mesas extremamente ricas, que muitos reis não tiveram acesso a uma mesa tão bonita e tão farta, mas tão pobre espiritualmente. Não vamos deixar que a nossa mesa fique pobre. Vamos associar ao amor fraternal, principalmente o amor ágape, o amor que vem do alto, o amor que vem de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E enfatizando o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O verdadeiro espírito de Natal não é apenas comer e beber, não é estar com a família, é chamar o dono da festa, convidarmos o dono da festa. Ou será que algumas pessoas não têm tempo, ou não têm disposição, ou não têm nenhum entendimento para saber que essa festa pertence ao Filho de Deus? Não olham tanto para a manjedoura e não olham tanto para o Senhor morto? Por que não olham para o varão perfeito que hoje está à destra de Deus? É preciso que nós
preservemos o espírito de Natal, porque a cada década as diversas influências querem transformar o Natal numa festa muito rica e muito farta, que favoreça a muitas vertentes e a muitas pessoas, e a muitos grupos e a muitos interesses, menos a vontade de Deus. E a presença de Jesus vai ser negada até pela negação do seu nome. E alguns vão falar de Jesus, mas não vão dizer a verdade. E o filho pergunta ao pai: Pai, por que ele é o nosso Redentor? Por que ele é o nosso justificador? Por que é ele que nos traz a vida eterna? E será que o pai vai mentir na presença do Filho de Deus? Se é que o Filho de Deus vai estar presente? O Natal deve ser comemorado, sim, e principalmente pelas famílias cristãs, para nós preservarmos o verdadeiro espírito do Natal e nós mostrarmos que é um momento de oração e é um momento de leitura da palavra, de um texto que seja realmente edificante. Não apenas uma mesa posta com aquelas iguarias, com aquelas delícias, com carnes e doces e, quem sabe, bons vinhos, extremamente caros. Isso, para muita gente, é um Natal feliz. Mas o Natal que realmente agrada a Deus é um Natal em que nós somos gratos e temos a coragem, a ousadia e a satisfação de verbalizarmos perante todas as pessoas que estão reunidas que Jesus é o nosso Redentor, que Jesus é o autor e consumador de nossa fé e de nossa salvação, e que apesar de todas as influências, principalmente comerciais, apesar de todas as influências heréticas, nós mantemos vivo o verdadeiro espírito do Natal. Se Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, o que é extremamente pouco provável, ele deve ter nascido pelo censo, como está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7. Jesus deverá ter, no caso, nascido em qualquer período seco, não chuvoso e de noites não frias, talvez entre junho e setembro, muito bem. Mas isso é uma coisa temporal. Mas o amor de Deus é desde antes da fundação do mundo. O amor de Deus se manifesta todos os dias em nossa vida. Só não sente isso, só não reconhece isso, quem não tem uma vida espiritual, uma vida de relacionamento com Deus, mediante a palavra, mediante a oração, mediante Jesus e mediante o Espírito Santo de Deus. Que as pessoas nesse Natal sejam honestas e falem, reservem 5 a 10 minutos para uma oração e para glorificar o nome do Filho de Deus. O Brasil tem uma vocação cristã, mas está virando as costas para o seu Redentor. A cidade do Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor, de concreto e aço, mas ele está ausente no entendimento de muitas pessoas, aqui mesmo nessa cidade do Rio de Janeiro. Mas por que ele é Redentor? Porque ele nos traz a redenção. E o que é ser um Redentor? E o que é trazer a redenção? Será que nossas crianças, nossos netos, vão deixar de ouvir a verdade? Será que os pais e as mães, ou as pessoas responsáveis, exercendo o seu arbítrio, vão dizer mentiras às crianças? Mentiras apenas porque o seu espírito não tem comunhão com a verdade.
nós desejamos que todos tenham um Natal feliz. Sabemos que muitos terão um Natal com alguma falta. Eu sentirei falta, em parte, da minha esposa, que Jesus Cristo, esse ano, no caso, recolheu para o seu reino. Mas na minha casa não faltará a fé, não faltará a imensa gratidão a Deus. E que com todas as tribulações de 2016, a nossa fé se aperfeiçoou em todos nós. Não há tristeza nessa casa. Não há tristeza porque o Espírito do Senhor está presente. E a sua obra redentora sedimentada em nossos corações e em nosso espírito para todo o sempre. E nada no mundo poderá mudar essa verdade. Um Feliz Natal para todos, sem nenhuma distinção, mas um Feliz Natal com observância ao verdadeiro espírito de Natal, que é a gratidão a Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos no dia de Natal e que sejam todos felizes e que todos possam refletir na verdade que há na obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.